O caso dessa garota é tão bizarro e tem tantas reviravoltas que ela se tornou uma referência mundial de como se comportar diante de uma situação extrema. Não é exagero dizer que sua história é uma aula de sobrevivência e, ao mesmo tempo, um alerta assustador sobre os perigos que podem se esconder até nos lugares mais tranquilos. Se é a sua primeira vez aqui no Crimes Urbanos, seja muito bem-vindo. Aqui a gente mergulha nos casos reais mais assustadores, misteriosos e inacreditáveis, sempre com uma narrativa envolvente, fontes confiáveis e aquele olhar crítico que você já conhece. O canal onde a gente mergulha fundo nas histórias mais impactantes, perturbadoras e muitas vezes inacreditáveis do mundo do crime. Aqui, você encontra vídeos longos e curtos, sempre com narrativas que te prendem do começo ao fim. Então, se você gosta de casos reais, com uma boa dose de mistério, coragem e reviravoltas dignas de um filme, já se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nada. Hoje, vamos contar a história de uma adolescente que saiu da escola em uma tarde qualquer e simplesmente desapareceu. Durante meses, a polícia, a comunidade e até a própria família dela viveram uma montanha-russa de dúvidas, acusações e pistas confusas. Enquanto isso, a verdade estava escondida onde ninguém imaginava, e a protagonista dessa história, sozinha, teve que usar a mente, a paciência e uma força inimaginável para continuar viva. Essa não é apenas uma história de crime. É uma história de resistência. E ao final dela, você provavelmente vai rever tudo o que acha que sabe sobre segurança, sobrevivência e sobre até onde um ser humano pode ir para continuar respirando. Sem mais enrolação, bora para a história de hoje, porque o que aconteceu com Abby Hernandes é simplesmente inacreditável. Abby Hernandes tinha 14 anos e morava com a mãe e a irmã mais velha em North Conway, uma pequena cidade de cerca de 2.000 habitantes no estado de New Hampshire, Estados Unidos. Era início de outubro de 2013, e Abby estava nos primeiros meses do ensino médio. Como muitas adolescentes da sua idade, ela tinha uma rotina simples: acordava, se arrumava, ia para a escola e voltava a pé. Nesse dia específico, uma sexta-feira, Abby usava botas novas, que estavam machucando seus pés, um detalhe que, por mais insignificante que pareça, teria um peso enorme nos acontecimentos daquela tarde. Por volta das 14h30, sexta-feira, 9 de outubro, Abby saiu da escola e começou a caminhar em direção à sua casa. As botas que usava estavam novas e machucavam seus pés. Um detalhe aparentemente pequeno, mas que contribuiu para uma decisão que mudaria tudo. No meio do caminho, uma caminhonete preta se aproximou. O motorista, um homem aparentemente comum, ofereceu uma carona. Abby hesitou por um momento. Em uma cidade pequena como North Conway, onde todos pareciam se conhecer e a sensação de segurança era parte do cotidiano, aceitar uma carona não parecia algo perigoso. Além disso, o desconforto das botas só reforçou sua decisão. Ela entrou no veículo. Segundos depois, tudo mudou. O homem puxou uma arma de choque elétrico e disparou contra ela. Em seguida, colocou algemas em seus pulsos, uma venda nos olhos e prendeu seus tornozelos. O que era uma caminhada rotineira para casa se transformou em um sequestro brutal. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a mãe de Abby, Zenia, começou a sentir que havia algo errado. A filha nunca se atrasava, e o celular estava desligado. No início, a polícia cogitou a possibilidade de uma fuga voluntária. Afinal, adolescentes às vezes desaparecem por conflitos familiares ou decisões impulsivas. Mas Zenia sabia que esse não era o caso. A ausência de qualquer sinal de Abby, combinada com o fato de ela não levar consigo nada além da mochila da escola, ligou o alerta da mãe. Zenia agiu rápido e fez o boletim de ocorrência ainda naquela noite. E o que se seguiu foi uma das maiores mobilizações da história da região. A polícia local, o FBI, voluntários e familiares deram início a uma busca desesperada. Cartazes foram espalhados por todo o estado. Equipes vasculharam trilhas, florestas, rios. Mas nenhuma pista surgia. Abby parecia ter desaparecido no ar. No cativeiro, Abby acordou em um ambiente totalmente isolado. Ela estava vendada, acorrentada, deitada em um piso de metal e cercada por paredes com espuma acústica. Não havia janelas. A única pessoa com quem tinha contato era o sequestrador, que usava uma máscara de Halloween, distorcendo completamente sua voz. Durante os primeiros dias, ela foi submetida a abusos físicos e psicológicos constantes. O homem a observava por uma câmera, controlava cada movimento e ameaçava matá-la se tentasse fugir.
Do lado de fora, a busca por Abby mobilizou não apenas a polícia local, mas também o FBI e voluntários de toda a região. Flyers com a foto dela foram espalhados por todo o estado. Mas a esperança da família foi abalada quando, semanas depois, chegou uma carta supostamente escrita por Abby, dizendo que havia fugido por vontade própria. A letra parecia ser dela. O conteúdo, no entanto, soava estranho para Xenia. Xenia imediatamente levou a carta para a polícia. A carta provocou uma mudança drástica na investigação e na percepção pública. Muitas pessoas começaram a questionar a veracidade do sequestro. Alguns chegaram a acusar Xenia de estar envolvida ou de estar tentando chamar atenção. Era uma reviravolta dolorosa para a família, que lutava contra o tempo e o julgamento popular. Mas os investigadores, conhecendo o histórico da jovem e confiando nos instintos da mãe, decidiram continuar a investigação com foco no sequestro. E estavam certos. Dentro do cativeiro, Abby começava a perceber que, para sobreviver, precisava mudar de estratégia. Se continuasse resistindo, poderia morrer. Então ela decidiu fazer algo que exigiria coragem e frieza. Tentar ganhar a confiança de seu sequestrador. Começou a conversar com ele, mostrar empatia, responder quando ele falava, mesmo com medo. A tática foi funcionando aos poucos. Kibe, o sequestrador, passou a confiar mais nela. Parou de mantê-la acorrentada o tempo todo, permitiu que ela lesse livros e até a envolveu em pequenas tarefas do dia a dia. Foi durante esse período que Abby viu um nome em um dos livros da casa, Nathaniel Kibe. Esse detalhe, aparentemente banal, seria o início de sua virada. O arco de sofrimento, medo e isolamento começava lentamente a dar lugar a um jogo psicológico perigoso, mas necessário. Abby não sabia quanto tempo conseguiria suportar, mas cada informação que reunia e cada passo que dava na direção da confiança do sequestrador era, para ela, uma chance de voltar viva para casa. E ela não tinha a menor intenção de desistir. Depois de 284 dias em cativeiro, Abby Hernandes finalmente voltou para casa. Mas a forma como isso aconteceu foi tão inesperada quanto o sequestro. Em meados de julho de 2014, quase 9 meses após seu desaparecimento, Nathaniel Kibe foi preso. Mas a prisão não teve relação direta com o sequestro, e sim com outro crime. Kibe estava envolvido na produção de dinheiro falso. E foi justamente um desses dólares falsos que caiu nas mãos de uma mulher chamada Laurie Monday, que havia tido um relacionamento com ele. Desconfiada da procedência do dinheiro e incomodada com o comportamento agressivo de Kibe, Laurie o denunciou à polícia. A denúncia incluía o endereço de e-mail dele, o carro que dirigia e outras informações que, ao serem cruzadas com as investigações do desaparecimento de Abby, chamaram a atenção das autoridades. Em paralelo, Kibe começou a perceber que estava sendo investigado. E, talvez em desespero ou tentando apagar rastros, decidiu libertar Abby. Ele a colocou de volta na caminhonete, deu a ela as roupas que usava no dia do sequestro e a deixou em uma estrada deserta, perto de onde a havia pego meses antes. Abby estava confusa, assustada, e sem saber se aquilo era mais uma armadilha. Mas caminhou até uma área com sinal de celular e conseguiu pedir ajuda. Era o fim de um pesadelo, pelo menos, do ponto de vista físico. Quando Abby finalmente voltou para casa, a comunidade que antes havia duvidado dela se viu obrigada a encarar a verdade. A gravação de uma câmera de segurança mostrou o momento em que ela chegava em casa sozinha, confirmando que não havia fuga, mentira ou armação. Apenas uma vítima que sobreviveu como pôde. Mas a história ainda não estava completa. Nos meses seguintes, Abby permaneceu em silêncio. Não revelou imediatamente o nome do sequestrador. E isso intrigou muita gente. Afinal, por que proteger alguém que havia feito tanto mal? Mas a verdade é que Abby ainda estava assustada. Durante o cativeiro, Kibe fez inúmeras ameaças, afirmando que mataria sua mãe, sua irmã e qualquer pessoa próxima caso ela o denunciasse. Ela acreditou, e o medo a acompanhou mesmo após a liberdade. Foi apenas com o tempo, e com o apoio emocional da mãe e da polícia, que Abby encontrou coragem para revelar o nome de Nathaniel Kibe como seu sequestrador. Com a confirmação dela, o caso avançou rapidamente. Kibe foi preso formalmente, interrogado e, diante das provas e do depoimento da vítima, aceitou um acordo judicial. Ele se declarou culpado de sequestro agravado e outros crimes relacionados, em troca de evitar um julgamento público que poderia se arrastar por anos. O acordo não foi unânime. Algumas pessoas achavam que ele deveria enfrentar um júri.
Mas a promotora do caso explicou que esse caminho evitava o sofrimento adicional de Abby ao reviver o trauma no tribunal. E garantiu justiça com agilidade. Kibbe foi condenado a uma pena de 45 a 90 anos de prisão. Na prática, passaria o resto da vida na cadeia. No julgamento, Abby fez uma declaração impactante. Ela disse: "Tem certos aspectos da minha liberdade que eu nunca vou poder recuperar. Mas eu também não deixei que ele me destruísse. Eu escolhi sobreviver." Hoje, Abby Hernandes é uma jovem adulta. Trabalha como cabeleireira e é mãe. Sua vida não voltou ao normal, mas ela reconstruiu o que pôde. Fez terapia, passou por momentos difíceis, mas escolheu não viver como uma vítima eterna. E tomou uma decisão surpreendente. Autorizou a produção de um filme sobre sua história. O longa-metragem se chama A Garota no Galpão, The Girl in the Shed, e ela participou como produtora executiva. Isso significava que Abby teria controle sobre como sua história seria contada, do seu jeito, com a sua voz. Esse detalhe é fundamental. Em vez de ser apenas lembrada como a menina sequestrada, Abby quis ser reconhecida como alguém que sobreviveu, que resistiu, que venceu. E talvez essa seja a principal lição do caso. Abby não sobreviveu apenas porque teve sorte. Ela sobreviveu porque teve coragem, inteligência e sangue frio para agir com estratégia em meio ao terror. Ela não reagiu com violência, mas com observação, leitura emocional e manipulação psicológica. Ganhou tempo, ganhou confiança, e usou tudo isso como arma para sair viva. Histórias como a de Abby nos lembram da importância de ouvir os próprios instintos, de não subestimar os sinais de perigo, mesmo nos lugares mais seguros, e de compreender que sobrevivência, em muitos casos, é uma questão de inteligência emocional. Por isso, se você chegou até aqui, reflita. O que você faria em uma situação como essa? Conhece alguém que passou por algo parecido? Já ouviu falar desse caso antes? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é muito importante para o nosso canal. E claro, se você curte histórias reais, que chocam, emocionam e ensinam, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Crimes Urbanos e ativar o sininho para não perder os próximos casos. Até a próxima! E se cuide!